Bom, hoje eu e o Maurício a gente está aqui para apresentar um pouco sobre o nosso trabalho de programação, o segundo trabalho, o último trabalho que a gente tem aqui da disciplina. E eu que vou falar um pouco aqui sobre a primeira parte, sobre as funções e um pouquinho só da função main lá. Bom, primeiro a gente colocou as bibliotecas que a gente vai precisar para implementar diversas funções. Colocamos também algumas variáveis, algumas matrizes, uma matriz de número de inteiros e outra de caracteres. A primeira função aqui é um struct que a gente criou para armazenar os dados Pokémon dos mestres e do usuário. E aqui tem como armazenar nome, é, nível e o tipo também do Pokémon. É, essa função aqui, essa segunda função, a gente usou para criar o mapa dos ambientes, né? Ambientes entre aspas, vamos dizer assim. E a gente sorteia, né, esses ambientes de números de 0 a 4 e cada número desses representa algum ambiente que eu vou falar daqui a pouco. E a gente usou a função range e srange para poder sortear esse mapa. Aqui na terceira função é uma função que só vai colocar os mestres dos mapas. Os mestres eles estão representados por uma letra X e eles são fixos também no mapa, eles não variam. A quarta função é uma função de printf, que ela imprime, ela nada mais é do que imprimir os comandos na hora do jogo. E aqui um para a direita, 2 para a esquerda, 3 para baixo, 4 para cima e 5 para acabar o jogo. Isso em qualquer momento do jogo que você quiser. Aí tem imprime piso, que é outra função que é só levar o pé da letra. E é bem intuitivo porque vai imprimir um mapa, né, na hora que você estiver jogando e imprimir onde que o seu Pokémon tá, onde o seu personagem tá, né? E ele é representado pela letra A. Não tem muito o que falar também dessa função aqui. Aí aqui essa função ela tá ligada com essa função do de criar os mestres no mapa e também com a função de sortear os ambientes, porque se sortear o ambiente e o mestre cair numa posição que é zero, é, quando você chegar nesse mestre, você vai batalhar com ele na no ambiente de terra, certo? E isso para de 0 até 4, aí cada um representa um ambiente. Por exemplo, 0 representa terra, 1 representa pedra, 2 é elétrico, 3 grama e 4 é o psíquico. E cada Pokémon tem uma vantagem nesses ambientes. Bom, foi isso das funções. Agora tem a main, já chegamos na main. E aqui a gente declarou o struct que eu falei lá em cima, que é bastante útil, facilita bastante coisa. E algumas variáveis também, enfim, é, a gente também implementou aqui as moedas que você tem no começo do jogo, que no total são 7, porque são sete mestres que você pode enfrentar e você tem que tentar sair no lucro no final do jogo, ou quando você quiser terminar ele. É, aqui a gente já inicializou algumas funções e que tem algumas outras funções para colocar os seus pokémons, né? E os seus pokémons e os pokémons dos mestres. Aqui no total dos mestres são 7 pokémons, tá aqui. E na e Pokémon do usuário são 2 só. Bom, boa tarde, professor. Aqui é o Maurício. Eu vou continuar a explicação do Gabriel. Eu vou fazer uma explicação bem sucinta para poder caber no vídeo. Bom, continuando aqui como ele falou, ele explicou o processo das moedas e logo em seguida no programa vai aparecer na tela as opções para onde você vai querer andar.
E depois das opções a gente tem que explicar como que acontece o processo do boneco andando. E aqui esse for é o coração do programa, ele vai fazer com que o boneco continue andando e o programa não feche. E dentro dele tem o while com a condição das opções. E eu vou explicar primeiro, antes da batalha, como ocorre a batalha, como que o boneco anda. Aqui tem um switch com a condição da opção que o boneco vai escolher, que no caso são as opções para que lado ele vai andar, e vai fazer com que tem os 5 cases. O case 1 anda para a direita, anda para a esquerda, anda para baixo, anda para cima, e o 5 para finalizar. Eu vou explicar um mais bem explicado, porque os 5 cases são bem parecidos. Aqui dentro do case tem meio que a condição de existência dele. Cada um tem a sua. Como eu estou andando para a direita no case 1, eu posso ir no máximo até a coluna 20. Na esquerda, no caso, no máximo até a coluna 0. E se eu chegar na coluna 20 e tentar passar, tentar andar para a direita, que seria como se eu estivesse andando para fora do mapa, aparece a frase aqui, operação impossível. E como que o boneco anda? O boneco anda com esse código aqui, cada um tem o seu. Aqui no caso, vai fazer com que a coluna vá para a direita. E como que aparece isso no programa é essa parte do código aqui, da imprime piso. No caso eu vou ter que ir lá na imprime piso para explicar. Como ele coloca aqui mapa na posição IJ igual a 1 e aqui igual a 0, eu vou lá para explicar. O que ele faz aqui é o seguinte, na imprime piso ele vai imprimir o mapa, e quando o mapa na posição IJ for 1, ele vai imprimir o jogador. E como eu vou estar andando para a direita, para a esquerda, quando eu andar, para o jogador não ficar aparecendo no mapa depois que eu sair da posição, tem que voltar com o printf com espaço aqui, para apagar os lugares que eu já andei. Senão vai ficar aparecendo em todos os lugares que eu já andei, vai ficar aparecendo no ar. E aqui no caso a mesma coisa, aqui vai estar andando para a esquerda, para baixo, para cima, e o case 5 também, que tem uma função diferente das outras, que no caso ele finaliza o processo, falando se você saiu no prejuízo ou não, mostrando a quantidade de moeda. E agora eu vou explicar como que ocorre a batalha dentro desse processo de andar, desse while, que tem a condição para onde o boneco vai andar, tem a batalha. Quando o boneco estiver andando no mapa, vai ter alguns mestres espalhados pelo mapa. E aqui começa a batalha. Como a gente já pré-definiu as posições que os mestres vão estar, a gente fez um if aqui, uma condição, para que quando o jogador chegar na posição dos mestres, começa a batalha. Aí começa a explicação da batalha aqui. Eu vou mostrar isso no teste, fica mais fácil, mas aparece aqui, o combate começou, quantos pokémons você vai levar e as opções que você tem de pokémon. Aí, no caso, teria as opções, como foi pedido na avaliação, as opções de você batalhar 1 contra 1 e 2 contra 1. Aqui, e são 2 códigos iguais que a gente fez aqui. Na batalha 1 contra 1 vai aparecer qual Pokémon seu lutou com o do mestre, e no caso tem a opção aqui do bônus de nível. Se o seu Pokémon tiver o mesmo tipo que o terreno que está acontecendo na batalha, ele vai ganhar 20 níveis de bônus. E aqui na batalha 2v2 a mesma coisa. A gente fez esses ifs, que eu não expliquei ali em cima. A gente vai usar a escolha do jogador, quantos pokémons ele vai querer usar para a batalha, e isso vai fazer com que o código seja de 1 contra 1 ou 2 contra 2. Aqui o mesmo código fala qual Pokémon lutou contra qual, os bônus de níveis, tanto do jogador quanto do mestre, e o resultado, que tem nas duas batalhas. O resultado aparece, você ganhou a quantidade de moeda. Aí segue o jogo. Bom, vou fazer o teste rapidinho aqui. Só chegar até um mestre. Aí aparece o tipo de terreno, que no caso é tipo grama, e eu escolho quantos pokémons eu vou levar para a batalha. Eu vou escolher 2, eu vou levar o Pikachu e o Bulbasaur. Aí aparece o resultado da guerra. Parece que eu perdi, porém o nível do Bulbasaur, já que o tipo de terreno era grama, aumentou. Aí no caso isso vai acontecer para todas as batalhas.
e depois que eu acabar tudo vai aparecer o saldo. Eu vou pular para o final. Bom, e aqui no final, como eu falei, aparece o resultado e aquele case 5. Aparece que eu saí no lucro, que a quantidade de moeda é 8. Eu saí com uma no lucro. Bom, esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.